Saravá Umbanda, sejam bem-vindos mais uma vez aqui em nossas aulas de Umbanda. Fico muito feliz, hoje nós vamos estar falando sobre um tema, que é um tema que todo médium quer escutar: desenvolvimento mediúnico. Então é um dia de grandes ensinamentos, é lógico, sempre lembrando aos nossos irmãos que estão junto conosco nesse trabalho, que a Umbanda ela tem essa diversidade, cada casa tem a sua forma de atuar em relação ao desenvolvimento mediúnico. Mas é lógico para você que é médium, escutar sobre esse assunto, falar sobre como a gente consegue ter esse contato com a espiritualidade, né, acessar exatamente determinadas vibrações, é sempre importante a gente ouvir falar, porque a parte teórica, ela sempre colabora com a parte prática. Mediunidade é tudo isso, trabalhar com a espiritualidade é tudo isso, trabalhar com a nossa grande religião de Umbanda é tudo isso. Que vocês possam aqui participar dessa aula e que vocês possam aqui colaborar também conosco, dando um joinha, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando os nossos vídeos. Saravá Umbanda, Saravá, essa grande religião. E para vocês todos, tenham uma ótima aula. Brado na aldeia, brado na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Saravá Umbanda, olá meus irmãos. Hoje vamos falar aqui sobre desenvolvimento mediúnico. Acredito que todos vocês que já assistiram às aulas anteriores vão estar aqui exatamente entendendo muita coisa que eu vou estar falando. Estamos na aula 10, aula de desenvolvimento mediúnico. Quando nós falamos da Umbanda, é exatamente aquela visão que todo mundo tem. É uma religião totalmente voltada às características da mediunidade, principalmente a mediunidade de incorporação, da manifestação espiritual. E falar sobre o desenvolvimento mediúnico é falar daquele médium que é iniciante, como todos nós um dia iniciamos dentro do terreiro. Quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga quando colocou a sua roupa branca e entrou no terreiro pela primeira vez? Quem nunca teve aquela sensação de falar ou pensar: e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu tenho que me comportar? O que é que eu tenho que pensar? E você entra dentro de uma corrente de trabalho e no decorrer do tempo, automaticamente aquele que tem esta mediunidade de manifestação começa a sentir a aproximação dos guias, e aí existe todo um trâmite de trabalho de acordo com o terreiro, de acordo com o sistema de trabalho que ali está estabelecido. Para a gente poder entrar dentro desse ponto, que é um ponto que eu quero falar sobre a parte técnica, que eu acho que é legal, teórica. Quando a gente fala técnica, é a técnica da ciência espiritual por trás das coisas, tá, gente? E eu vou falar da parte teórica e também enfatizando o que acontece na questão prática, como é que as coisas se desenrolam dentro do desenvolvimento mediúnico. Primeira coisa que o religioso de Umbanda tem que ter em mente foi aquilo que eu já passei já anteriormente, a questão do conceito da sua espiritualidade, a questão dos preceitos, entender o que é mediunidade, entender o que é Umbanda, qual que é o significado do seu trabalho. E lembrando que a Umbanda ela está polarizada dentro de uma síntese espiritual. Quando a gente fala
essa síntese espiritual a gente consegue encontrar dentro da religião de Umbanda outras características que nós encontramos nas demais. Se você observar, meu irmão, minha irmã, as demais religiões elas têm uma forma de codificação. Aqui nós temos uma maneira de organizar e fundamentar dentro de um conceito, dentro de uma doutrina. A religião de Umbanda ela não tem essa codificação, olha, é exatamente dessa forma, é exatamente dessa forma. Exatamente por quê? Por esse lado plural que ela tem, por essa maneira bonita de enxergar a espiritualidade. Observamos assim, existem religiões abraâmicas. O que são religiões abraâmicas? É que seguem a doutrina de Abraão. Então você tem ali o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Estão dentro de um conceito fundamentado nesta ação. E temos outras religiões que fogem exatamente dessa característica monoteísta e entramos em outras religiões que também têm essa característica monoteísta e outras são politeístas. Então nós encontramos religiões antiguíssimas, que é o hinduísmo. Quem nunca ouviu falar do zoroastrismo, né? do Zoroastro, que é exatamente uma religião que se baseia em Zoroastro, que a história dele ela é muito semelhante à história de Jesus Cristo. Então existe essa característica das religiões, como eu falei do shintoísmo. O shintoísmo ele tem uma aproximação de uma maneira que eu até falo para o irmão que está aqui nos assistindo pesquisar, que ele tem uma maneira de enxergar a espiritualidade, que eles fazem um culto aos seus ancestrais e o culto às divindades e às forças da natureza. Então nós encontramos dentro da religião de Umbanda algumas conexões que são interessantes. Temos o culto de nação, o culto africano, que está dentro do seio espiritual da religião de Umbanda. Temos aí o culto ao xamanismo, né? A questão dos xamãs, da pagelança, nós encontramos dentro da Umbanda. Então o médium que está em desenvolvimento, lógico que toda a informação ela é valiosa e ele apoia você dentro de uma característica que vai fazer você se sentir melhor, né? Então quando nós enxergamos que a religião de Umbanda, você vai encontrar a questão da meditação. A meditação ela é tanto de origem hindu como de origem budista. Nós utilizamos essa questão da meditação principalmente dentro do contexto do desenvolvimento mediúnico. Então, o desenvolvimento mediúnico é compreender a sua religião, lembrando, ter influências dessa diversidade nunca vai significar interferência. O médium que está em desenvolvimento espiritual ele tem que saber que existem outros conceitos espirituais aos quais ele tem que entender, buscar, estudar também para que ele possa se tornar um médium mais completo. Até para você ter uma forma de você também se posicionar diante de outros irmãos que vêm sempre falar conosco, falando da sua espiritualidade, da sua religião. Eu acredito que toda religião ela é boa. A nossa é boa, né? Não vou falar que, lógico, eu enquanto humanista, para mim ela é a melhor religião de Umbanda, ela é a melhor religião que existe no mundo. Mas para aquele que é protestante, para aquele que é católico, para aquele que é de outro segmento, às vezes eles nos enxergam de uma maneira equivocada e às vezes eles chegam para conversar conosco e o médium, principalmente o médium iniciante, o médium que está em desenvolvimento, às vezes se perde nas explicações daquilo que ele se tornou ou daquilo que ele é. Por isso que os estudos, eles sempre vão fazer o quê? Vão fazer com que você
aprenda e valorize aquilo que você está recebendo do seu dirigente espiritual. Sempre importante, desenvolvimento mediúnico é com o dirigente espiritual, é com alguém que realmente saiba o que está fazendo, que tenha um terreiro aberto, que daí tem todo um fundamento por trás disso, e que tenha raiz. O que é raiz? Da onde que veio, de onde que surgiu esse dirigente espiritual? Então você vai fazer o seu desenvolvimento mediúnico, você vai estar entregando para aquela pessoa que vai estar fazendo esse tipo de trabalho consigo, você vai estar entregando a sua vida. Então, desenvolvimento mediúnico, ele é uma ação de grande responsabilidade daquele que é na forma popular, né? O pai de santo, a mãe de santo, ou muitos falam sacerdotes, outros falam ministros religiosos. Como eu já falei para vocês, eu costumo dizer que nós somos dirigentes espirituais. Então você encontrando exatamente esse ambiente adequado, você tendo em mente que a sua religião é uma síntese da espiritualidade, você vai conseguir exatamente ter um ponto fundamental. Cremos em um único Criador. Elevemos sempre o nosso pensamento a Ele e agradecemos a nossa vida, a nossa encarnação. Nos voltamos internamente para que a gente possa estar dentro de uma frequência positiva, nos elevando constantemente para que a gente possa receber os influxos espirituais. Como eu falei, para você que é religioso de Umbanda, você escutar falar sobre desenvolvimento mediúnico, a primeira coisa que vem à mente é exatamente a manifestação. Só que o desenvolvimento mediúnico, ele abrange outras coisas. É exatamente o desenvolvimento do ser humano. Nós, enquanto médiuns, estamos constantemente em desenvolvimento mediúnico. Eu, Pai Ortiz Belo, eu não posso me comparar hoje ao que eu era um ano atrás. Você tem que ter uma constância de evolução e de desenvolvimento da sua espiritualidade. O desenvolvimento da espiritualidade, tirando a questão da manifestação, é você buscar a evolução do seu espírito, para que você realmente esteja dentro de um padrão elevado, compreendendo a sua existência e compreendendo o Criador e a criatura. São duas ações bem interessantes, como foi falado na cosmologia, da aula de cosmologia de Umbanda. A gente tem aí uma conexão fabulosa com a espiritualidade, proveniente do próprio átomo primordial. Esta condição que está dentro dos campos vibratórios que nós possuímos, está ligado ao cosmos, está ligado ao nosso sistema solar, que está ligado ao ponto de força, e que esse ponto de força está ligado ao terreiro. E o terreiro, todas essas vibrações se ligam ao médium. Então, indo do macro para o micro, buscando uma coisa que é boa, você tem todo o terreiro, como eu já falei, tem o seu campo também mediúnico e tem a sua coroa astral. O que é? Nós temos aqui a coroa astral do terreiro, aqui nós chamamos que são forças de Deus, né? Está aqui a força dos nossos orixás, das vibrações elevadas. Essa força, ela desce até o campo vibratório do terreiro. Através de que método? Você tem dentro do terreiro os assentamentos que ali estão. Agora, para o médium que está em desenvolvimento, ele tem que ter isso em mente, porque ele tem que estar em conexão com aquela força que ali está. Existe a parte do dirigente espiritual, daquele que vai estar fazendo o seu desenvolvimento, daquele que vai estar te orientando, mas essa parte do médium
se compreender. E quando ele entra dentro desse espaço religioso, ele passa a ter essa conexão com a espiritualidade da coroa astral do terreiro. Esta compreensão é todo um diferencial dentro de um trabalho, né? É aquele negócio de você entrar dentro de um espaço. Daí eu nasci dentro da Umbanda, né? Então sempre desde muito pequeno eu vestia branco, ficava dentro do terreiro. Fiquei muito feliz quando me colocaram a primeira vez para cambonar um guia. Então essa felicidade, essa alegria, né? Esse entusiasmo que o médium tem, isso daí é muito positivo. E o médium, como eu falei, quando ele passa, no meu caso, quando eu passei a fazer parte da corrente de trabalho, da corrente de desenvolvimento, existe aquele negócio que dá no coração, né? Aí agora. E a espiritualidade, ela acontece aos poucos. A serenidade, a tranquilidade e a paciência tem que estar com o médium que está em desenvolvimento. Tá bem? Uma coisa que eu quero ressaltar para aqueles que estão me ouvindo, que ouviu eu falar sobre os assentamentos dos orixás para o médium, tá? O assentamento, ele é uma forma de te dar um suporte de vibração e ajuda no seu desenvolvimento mediúnico. Mas o assentamento não faz o médium. O que faz o médium é aquilo que ele vai promover para a sua própria vida, que eu falei dentro dos preceitos. O assentamento, ele vai dar sustentação da sua espiritualidade, sustentação para que haja uma manifestação direta, positiva, e isso é importante a gente ressaltar. Não é porque eu fiz o assentamento aqui que eu vou sair aqui que eu vou fazer tudo, que não é assim. O desenvolvimento espiritual leva anos. Não é só você vir incorporar uma vez, é uma sequência de trabalho. Não é o guia que tem que evoluir nessa questão, tá, gente? Não é ele que tem que desenvolver. Quem tem que desenvolver é essa forma de acoplagem de vibração da espiritualidade para com o médium. Aí eu chego nesse ponto. O médium está aqui. As vibrações dos guias espirituais estão vindo de cima para baixo para conosco, e o médium tem que elevar o seu padrão mental para que a sua vibração esteja à altura ou se eleve para se conectar à espiritualidade. É aquilo que eu já passei para vocês dos pontos de vibração, -1, -2, né? Aqui ponto neutro, +1, +2, assim sucessivamente. Quando nós estamos em vibração dentro do terreiro, você vai estar próximo do +1, que já é uma maravilha, tá? Lembrando que Mahatma Gandhi, a vibração dele era +4, Jesus Cristo era +7. Se nós estivermos próximos, um pouquinho acima do zero, próximos do +1, já está maravilhoso, você não está no negativado. Para o médio de desenvolvimento, esse é um princípio. Tá, mas como é que eu consigo estar dentro desse padrão? Tá? É algo interno, como eu já passei anteriormente, é o preparo do seu banho de ervas, de você ativar as suas forças, a velhinha para o seu anjo de guarda, está em comunhão com a natureza, está em comunhão com a espiritualidade, está em comunhão com os preceitos da Umbanda. Colocou a sua roupa, lembrando que a roupa que você utiliza dentro da sua liturgia religiosa só serve para esse tipo de finalidade, que é uma roupa que ela é cruzada para isso, tá? E hoje eu estou aqui saudando os nossos marinheiros, né? Estamos aqui pedindo a força aos nossos marinheiros para que traga grandes vibrações para todos os médicos que estão nos assistindo. Também saudando aqui os nossos dirigentes espirituais, que com eles nós temos muita coisa a aprender.
os nossos dirigentes espirituais fazem parte de uma grande corrente do bem. Então aqui eu saúdo a todos eles pelo trabalho e pela tarefa que eles fazem no desempenho de ajudar aqueles filhos a fazer o seu desenvolvimento mediúnico da melhor forma possível. Então temos aqui essa característica de elevação, de você se entregar à espiritualidade, é o que faz toda a diferença dentro da característica de trabalho de Umbanda. Aí teve uma pergunta de um médium que falou assim: mas qual o guia que incorpora primeiro? Que fica aquele negócio. Dentro dos trabalhos de Umbanda, nós temos aí, cada terreiro tem a sua forma de fazer abertura, né? Muitos dos trabalhos de Umbanda, a grande maioria saúda primeiro o Exu, como guardião da casa, saúda, depois é feita a defumação, né? Depois é feito o canto para a abertura dos trabalhos, ou é feito o canto da abertura dos trabalhos, depois é feito a defumação, né? Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, com a licença de mamãe Oxum e nosso pai Oxalá. Quando o dirigente espiritual ele entoa o canto da abertura dos trabalhos, né, que ele entoa o canto para abrir as forças da espiritualidade, a coroa astral do terreiro, ela emana vibrações para aquele ambiente. Aí o médium, ele tem que estar ali, envolvido, cantando, né? Tá tocando atabaque, o dançar o passinho para lá, o passinho para cá não é uma coisa em vão, tá? Os terreiros que têm esse tipo de comportamento é positivo. Você está em sintonia com a vibração. Tem outros terreiros que nesse momento eles estão dançando em círculo, cantando, batendo palma, porque tem uma sintonia espiritual com as duas energias que estão circulando no terreiro, que circulam no sentido horário e anti-horário, como eu já falei para vocês. E cada terreiro tem a sua maneira de liturgia. Outros ficam parados, outros cantam dessa maneira, às vezes tem outro tipo de canto. Tem terreiro que não tem atabaque, tem terreiro que tem atabaque. Então, cada um tem a sua formatação e atuação de trabalho. Agora, qual que é a função do médium? Na hora que é feito o canto, lembrando, o canto, ele é uma evocação. Não é uma música que você escutou, olha, música bonita, não é música. O ponto é um ponto. É uma ativação de uma força. E o médium que está nesse campo do desenvolvimento, mesmo o médium que já está incorporando todas as linhas, ele não deixa de estar também dentro do campo do desenvolvimento. Passa a ter mais responsabilidades. Que é a responsabilidade do quê? De manter aquela vibração no mesmo tom. E como que você mantém a vibração no mesmo tom? Você está sempre ligado no dirigente espiritual. O dirigente espiritual, você tem que buscar se espelhar nele. Você tem que estar ligado nele. Você não pode estar aqui, estar num culto, numa liturgia, e você falando com a pessoa do lado, porque isso é incorreto. Você não pode estar dentro de um culto de liturgia e sair daquela corrente sem a permissão do dirigente espiritual, porque você quebra uma corrente. O seu campo mental tem que estar ligado exatamente nas vibrações dos orixás. Uma das coisas que se introduziu dentro da Umbanda, de uma forma muito positiva, foi os atabaques. O som do atabaque, ele ajuda na frequência mental e na dinâmica do desenvolvimento. É lógico que, na minha opinião, o melhor desenvolvimento espiritual é aquele que você não é induzido pelo atabaque. É aquele que você não é induzido pelo canto. Embora o canto, o ponto, ele seja uma evocação de uma força.
Mas o desenvolvimento onde o médium está ali e vem a entidade a qual ele está sentindo para que ela possa se manifestar, isso daí eu acredito que seria, porque eu fui desenvolvido dessa maneira, graças a Deus, numa salinha à parte dos trabalhos de terreiro. E a gente no desenvolvimento tinha muito isso. Então eu elevava o pensamento, batia a cabeça e deixava vir a entidade que tinha que vir ali. Tem até um ponto que bem antigo, que se cantava assim: tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Eu vi Oxóssi na mata, Ogum no Maitá, meu pai Xangô lá na pedreira, Iançã e Iemanjá. Porque você abrange algumas linhas de trabalho e o médium está ali. Aí vem no desenvolvimento a entidade que tem que se manifestar. Ou situações direcionadas. Uma gira só de caboclo. Então vem lá os caboclos de Oxóssi, ou os caboclos de Xangô, ou os caboclos de Ogum, direcionado. Ou uma gira só para Iemanjá, ou só para Oxum. E assim a gente tem um desenvolvimento das forças, ou chamando os baianos, específico, né, sem misturar. Então hoje vamos trabalhar com os baianos. Então tem os médios que já incorporam, que já se manifestam, e tem aqueles que estão em desenvolvimento. Então naquele dia vai vir a puxada para a corrente dos baianos. Aí é feita a puxada dos baianos. Assim pode ser na corrente dos boiadeiros, assim pode ser na corrente dos marinheiros, assim pode ser na corrente dos ciganos, assim pode ser na corrente dos pretos velhos. Essa dinâmica de envolvimento, né, existe a responsabilidade, sim, sempre do dirigente espiritual. Tudo que acontece dentro da liturgia é de responsabilidade do dirigente espiritual. Aí o dirigente espiritual ele tem também, que eu digo que cada terreiro é uma escola. Ele tem que passar a sua doutrina para aquele médium. Volto a frisar, vocês que são médium de terreiro, siga a doutrina da sua casa. Respeite a doutrina da sua casa, porque isso é que vai fazer toda a diferença para você. Então, esse desenvolvimento aí envolve algumas características que são situações que fundamentam a força no seu campo mediúnico. Que aí é que existe aquela situação. Você vai estar trabalhando, né, de uma forma tranquila, fazendo o seu desenvolvimento, e existe uma manifestação muito segura. Como eu falei, não é 1 ano, não é 2, não é 3. Às vezes o desenvolvimento espiritual, vou falar da minha pessoa, demorei 5 anos para incorporar todas as linhas de trabalho do terreiro que eu fui desenvolvido. 5 anos. Tudo bem que eu comecei com 13 anos, né? Mas demorei 5 anos. Eu nasci dentro do terreiro. Então a gente faz dessa maneira. E dentro do terreiro, quando você está com essa conexão espiritual voltada à coroa do terreiro, voltada àquilo que a curimba está cantando, que o ogã está tocando no atabaque, escuta o som do atabaque no fundo, né? São coisas importantes para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento. O médium, no decorrer do seu desenvolvimento espiritual, ele tem que compreender todo tipo de canto. Porque o canto, que, como eu falei, ele é uma evocação, ele faz parte profunda da liturgia do trabalho. Você tem que saber cantar para Oxalá, você tem que saber cantar para os orixás, você tem que saber cantar para os guias espirituais, você tem que saber evocar uma força Exu. Isso é extremamente importante e valioso para todos nós, para que a gente possa trazer aquela vibração para a nossa vida. Você dentro da sua casa, por exemplo, você está ali, a gente vive em momentos, às vezes, de tormenta, de dificuldades.
Canta um ponto para o seu orixá. Canta um ponto para o orixá que rege a sua coroa. Canta um ponto para um guia que você tem afinidade. Eu gosto muito de cantarolar os pontos dos nossos pretos velhos. Pai Joaquim, cadê Pai Mané? Foi na mata, põe a Guiné. Pai Joaquim, cadê Pai Mané? Foi na mata, põe a Guiné. Diga a ele que quando vier, que suba a escada sem bater o pé. Diga a ele que quando vier, que suba a escada sem bater o pé. Sabe que esse ponto, quando você está falando, Pai Joaquim, cadê Pai Mané? Você está trazendo uma força para dentro da sua vida. Quando você cita Guiné, Guiné é uma erva de poder utilizada pelos nossos pretos velhos. Isso é coisa muito linda, né? Então são determinadas cantigas que você tem que saber o porquê dela. Tem cantos e cantos que você vai estar fazendo, que é importante, você vai estar trazendo vibrações importantes. Exu Mangueira, dá uma volta lá fora. Exu Mangueira, dá uma volta lá fora. Quem for bom traga pra dentro, quem não for deixa lá fora. Quem for bom traga pra dentro, quem não for deixa lá fora. Vou trazer isso para a nossa vida. Você fala de um Exu, não é trazer para a sua vida também. Então o que é bom para a sua vida, traz para a sua vida. O que não for, deixa lá fora. Isso daí é a maneira que você tem que entender o canto, né? Exu é do querer, querer. Exu é do querer, querer. Exu é do romper da aurora. Seu capa preta tomou conta agora. Exu. É o Exu, você está pedindo para o Exu tomar conta da sua vida, do seu caminho. Então são cantos, é uma oração. Então o médium em desenvolvimento, ele tem que entrar nessa sintonia bonita e ter o contato com a sua espiritualidade. Isso daí é o que faz toda a diferença. E como eu falei, a questão da meditação, aí entra algumas coisas que é algo que eu digo de médium para médium. O silenciar da nossa mente. Hoje a gente vive tão conectado, vocês estão me vendo aqui pela internet. Uns estão vendo pelo celular, outros estão vendo pelo computador. E a gente vive conectado nessa loucura, nessa correria. Mas o ideal seria nós termos pelo menos 15 minutos por dia. Olha só, de 24 horas, 15 minutinhos. Para você se recolher e meditar. Para você se elevar em sua vibração. E sentir os 4 elementos da natureza. Você acender uma vela, você acender um incenso, você ter um copo de água e você ter uma plantinha ali. Embora na vela você tenha os 4 elementos. O pavio e a própria cera representam o elemento terra. Tem o elemento fogo, e o fogo só consegue se alimentar pelo ar. E o pavio, né? Lembrando que no ar tem água. O pavio também representa a água, assim como a cera. Então, na vela você tem a vibração dos 4 elementos. Aí você pode acender o incenso, porque o incenso, lembrando que a queima da erva, o incenso é uma coisa bem oriental, né? Mas a queima da erva, do incenso, aquela fumaça que levanta, assim como eu dei a explicação do cigarro na aula de Exu, aquela fumaça ela representa as nossas vibrações mentais. Então, onde tem alguma coisa ruim no nosso campo mental, isso é limpo. Então, meditar sobre isso
Se quiser ter um auxílio de uma música de fundo, pode ser pontos de Umbanda. Para você ter essa conexão com a espiritualidade, lembrando, manifestação espiritual só dentro do terreiro. Não se incorpora guia em casa. Você vai incorporar guia em casa? Só aquele médium que tem o preparo feito e for necessário. Vai trabalhar em casa, lembrando que toda manifestação é uma porta aberta. Se você está dentro do terreiro, você vai ter a abertura da gira e o fechamento da gira. Tá bem? Então, dentro de casa, não se incorpora, não se manifesta. Ah, mas eu senti o meu guia. Você está em desenvolvimento? Você não pode. Você tem que falar com o seu dirigente espiritual. Tá bem? Isso não é adequado. O adequado é você incorporar dentro do terreiro. Uma questão de um socorro. De repente eu vou na casa de um filho de santo que está passando mal, vem um caboclo para dar um passe, para ajudar, é outra coisa. Entendeu? Então é só para ficar essa referência. A gente sabe que o médium que está em desenvolvimento mediúnico, lembrando que desenvolvimento da manifestação de incorporação, mas não é só esse tipo de desenvolvimento. Psicofonia, porque os guias falam, dentro da Umbanda também existe a psicografia. Então esses desenvolvimentos da espiritualidade existem. Ah, mas como tem a psicografia? Tem, porque às vezes existem pontos, tem médios que recebem ponto da espiritualidade, tem médios que recebem mensagem de entes queridos que já fizeram a sua passagem, porque a Umbanda ela tem esse suporte para isso. E muito mais do que o espiritismo kardecista, porque nós temos um amparo muito maior em relação ao resguardo do trabalho que está sendo realizado, com todo respeito aos nossos irmãos que são espíritas kardecistas. Porque um espírito você não sabe que grau que ele tem para estar se manifestando ou passando uma mensagem para você. Então, o desenvolvimento da espiritualidade dentro da Umbanda, ele abrange muita coisa. Médiuns que não incorporam, tem mediunidade? Tem. Todo médium tem mediunidade, assim como todo ser humano encarnado. O fato de você estar de olhos fechados e elevando o seu pensamento, você está intermediando, você está mediando. A manifestação, ela é uma parte importante dentro da Umbanda, mas muitos daqueles que não manifestam também são grandes médiuns. Porque um cambono, ele faz um bom cambono, que sabe entender a linguagem do guia que está manifestado, ele é tão importante quanto a própria manifestação do médium. O Ogã, que está tocando, ele está recebendo influxos espirituais e tem uma característica mediúnica muito positiva. A Curimba, que é responsável pelo canto, é uma forma de mediunidade. Lembrando que a nossa verbalização, a sonoridade do canto é algo sagrado. Na verdade, o som que sai através do médium e através de qualquer pessoa, ele é adornado de emoção, de pensamento, de vibrações, e tudo isso tem poder. A fala tem poder. Se você fala alguma coisa que positiva a alguém, aquela pessoa recebe influxos de luz. O oposto também acontece. Por isso a minha fala sobre os preceitos é o fundamento básico daquilo que nós praticamos. Mentalmente, você pode não estar falando nada, mas se você estiver pensando algo ruim para alguém, você atinge a pessoa. Então você tem que ter bons pensamentos, lembrando que existe um influxo que vai, volta, ação e reação, o tempo todo, ação e reação.
amar todas as pessoas, mesmo que essas pessoas sejam contrárias a você. Isso é um fundamento primordial dentro daquilo que nós pregamos dentro da religião de Umbanda. É difícil para mim, que eu exercito isso todo dia. Então, para todos nós é difícil, mas é algo que tem que ser feito, porque isso faz parte do desenvolvimento mediúnico. Então, recapitulando uma coisa, você entrou dentro do espaço religioso, naquele dia você tem todo um preparo, eu já falei aqui dos preceitos, você tem todo o preparo, você entrou dentro do espaço religioso, entrou o médium, lá não existe casal, lá não existe amigo, lá não existe, não, são todos médiuns. Eu até costumo dizer assim, olha, às vezes no dia a dia a gente tem os nossos problemas e tudo mais. Às vezes aquele dia você não está muito legal. Mas aí é que você tem que ver. Aí é que a sua espiritualidade tem que estar ativa. É aí que vocês têm que estar voltados com aquilo que você crê. Então, eu até costumo dizer para alguns amigos e para alguns médicos, eu falo assim, olha, às vezes eu tenho que deixar o Ortiz de lado para o pai Ortiz assumir daqui para frente. É uma maneira que eu tenho de poder lidar comigo mesmo, com as minhas dificuldades, como todo médium tem. Então você, médium de Umbanda, não tem esse negócio, olha, eu não estou bem hoje, não vou nos trabalhos. Isso não existe. Tá? Você tem uma responsabilidade. Você entrou dentro do terreiro, você tem uma responsabilidade. A não ser que você tenha um problema que realmente te impeça de você estar ali. Então, antes de você entrar dentro do terreiro, pense bem se é exatamente esse caminho que você tem que seguir. Pense bem se os preceitos daquela casa comportam aquilo que você busca, porque isso envolve a sua vida. E isso daí é importante para que a gente possa seguir sempre dentro de um trabalho positivo. Faz parte do desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento do ser humano, o respeito que ele tem, de olhar para o seu dirigente espiritual sempre com respeito, de olhar para outro médium sempre com respeito, lembrando que pedir a bênção, seja para o dirigente espiritual, seja para o outro médium, receber a bênção um do outro é uma coisa muito boa. Por isso aqui eu peço a bênção a todos vocês que estão me assistindo, e que meu Pai Xangô abençoe todos vocês que estão aí, que Ele possa envolvê-los com muita luz, com muita paz, com muita elevação, porque isso é que proporciona as coisas boas para nós. Quando nós emanamos coisas boas, mesmo sendo de maneira digital, as pessoas recebem. E eu peço aqui para que o Criador, as forças da espiritualidade que estão aqui me conduzindo, possa abençoar todos aqueles que têm suas casas abertas, os lares, os médiuns. Estou aqui exatamente como um médium de Umbanda, passando informações para aqueles que estão em desenvolvimento, para aqueles que desenvolvimento da manifestação, né? Para aqueles que continuam em desenvolvimento assim como eu, para que a nossa espiritualidade possa se elevar, para que a nossa religião possa realmente melhorar a cada dia, porque é dessa maneira que as coisas acontecem. Dentro dessa função do desenvolvimento mediúnico, é algo que começa na mente, começa no interior do médium, é dirigido pelo seu sacerdote, pelo seu dirigente espiritual, que vai colocar a mão sobre a sua cabeça, um guia dele incorporado ou não, e você vai elevar o pensamento ao Criador para receber aquele influxo sagrado, com o toque dos atabaques, ou tem um instrumento adotado a pedido do caboclo Biratã, é o cachixi. É um instrumento musical, mas é um anijá, que representa o som da natureza. Dentro tem sementes, e essas sementes, consagrado, é um instrumento sagrado, é um instrumento sagrado. Ele ajuda o médium a ter essa conexão com a força orixá, com a força dos guias, e ali ele é envolvido, é feita uma limpeza do seu campo vibratório. Então, todos os instrumentos,
Eu lembro do meu avô de santo. Meu avô de santo, dentro do terreiro dele, tinha os 3 atabaques, tinha a agogô, tinha o cachixi, tinha os instrumentos que eram utilizados exatamente para adornar aquela vibração gostosa através dos cantos sagrados. E a gente faz exatamente dessa maneira para que a gente possa elevar o nosso padrão vibratório, lembrando que o cachixi só funciona na mão do dirigente espiritual que recebeu a consagração e recebeu do seu dirigente espiritual para você tocar os seus trabalhos. Então não é qualquer médium que pode tocar, são dirigentes espirituais, é um pai pequeno, é uma mãe pequena que pode estar tocando. Assim como o atabaque. O atabaque não é uma brincadeira. Tirando aqueles que estão aprendendo atabaque, que às vezes está ali num coro, que às vezes até é consagrado, você vai tocar ali e você tem que pedir licença. Não é que você viu o atabaque ali que você vai pôr a mão. Não pode. Tá? Então tudo isso tem uma correlação de respeito, uma correlação de ser iniciado dentro daquela força. A defumação, você vai defumar, a pessoa tem que receber a mão do próprio dirigente espiritual para se tornar, vamos colocar assim, um ogã de defumação. O ogã é aquele que vai colher as folhas, o ogã de folhas, e assim sucessivamente. Aí cada terreiro tem a sua forma de graduação e de trabalho. Tudo isso faz parte do desenvolvimento mediúnico e que a gente possa fazer aqui grandes trabalhos através dessas aulas. Já fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão assistindo às aulas. Lembrando que o desenvolvimento espiritual ele é algo que é bonito. Quando eu vejo um médium recebendo as primeiras vibrações, aquilo emociona. Emociona porque é a continuidade de um trabalho, é a continuidade de uma religião. Como eu falei, a Umbanda ela é mediúnica. Diferente de outras correntes espirituais, aos quais não tem essa manifestação. Então essa corrente espiritual, onde os médiuns estão todos vestidos de branco, que você possa ser um elo forte, através de um instrumento de aula como esse, que você possa ser um elo positivo, que você possa ajudar o seu dirigente espiritual. E não esquecendo, limpar o terreiro faz parte do desenvolvimento espiritual. Se preocupar com o terreiro faz parte do seu desenvolvimento espiritual. Se preocupar com o seu dirigente espiritual faz parte do seu desenvolvimento mediúnico. Não é só você participar da sessão e ir embora. Existe uma estrutura que precisa ser mantida. E isso depende da corrente mediúnica. E para a nossa religião se tornar uma religião ainda melhor, que você, médium de terreiro, ou vocês, médiums de corrente, se unam. Forma ali uma corrente do bem. Adquira um terreno, construa o seu terreiro. Faça um grande terreiro de Umbanda. Vamos começar a fazer isso pelo mundo, pelo Brasil, porque é dessa maneira que a Umbanda cresce. Tá bem? Então fica aqui meu saravá, a todos o meu agradecimento. Não deixe de compartilhar, não deixe de fazer com que o nosso trabalho atinja o seu objetivo, que é levar a mensagem do bem a todos os nossos irmãos e todas as pessoas que necessitam receber essa grande luz, essa grande força. Teve uma pessoa que me pediu uma canção de cura. Lembrando que a nossa voz, o canto de um médium cura as pessoas. Então esse canto vai para você que está enfermo, que está necessitado. E no fechamento da nossa aula de hoje eu vou cantar para vocês. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Rainha Imaculada, para tirar a perturbação. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Rainha Imaculada, para tirar a perturbação.
Se tiveres praga de alguém, desde já seja retirado, levado para o mar adentro, nas ondas do mar sagrado. Dá licença, Santo Antônio, dele entrar nesse congá. Ele está muito doente, veio aqui para se curar. Se a doença for feitiço, Santo Antônio vai tirar. Se a doença for de Deus, sarará nesse congá. E com a finalidade de trazer vibrações de cura, que Deus possa abençoar a todos vocês, que vocês possam receber essas vibrações de forma positiva e elevada. Axé, saravá a todos os nossos irmãos e até a próxima aula. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu.